Anunciai com gritos de alegria, proclamai até os extremos da terra, o Senhor libertou o seu povo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 14 de maio, hoje é domingo, sexto da Páscoa, mês mariano, domingo das Mães. Muita alegria, trazemos aqui o programa Minutos do Evangelho, realizado pela Pastoral da Comunicação da Paróquia Santo Berto de Ibirama. Vou ouvir a mensagem de hoje, nesse Dia das Mães. Jesus não nos deixa órfãos, mas nos garante sua presença por meio do Espírito Santo, nosso defensor e revelador da verdade do Pai. Testemunhar pela prática do bem a atuação permanente do Espírito na vida do mundo é nosso dever. Como comunidade disposta a viver o amor, guardando os mandamentos de Cristo, celebremos alegres hoje o Dia das Mães, alegres e agradecidos por este seu dia. Que alegria a gente tem, hoje comemorado então o Dia das Mães, muito mais sendo maio o mês mariano, mês da nossa maior mãe aí que já existiu na face da terra, Nossa Senhora Santíssima. E para iniciar bem o programa de hoje, vamos novamente pedir, através da oração vocacional, Nosso Senhor permita abrochar aqui na nossa paróquia novas vocações, mas também aquelas vocações que estão adormecidas, que já existiram aqui na paróquia, mas que por um motivo ou por outro acabaram murchando, precisando aí talvez de uma aguinha, de um adubinho, para que ela volte a florescer dentro das nossas comunidades. Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem e os pés se colocarem a caminho, ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, mãe, mestra e discípula missionária, ensinai-nos a ouvir o evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. E neste domingo, Dia das Mães, domingo especial, nós vamos trazer um momento com Maria também especial, falando do aniversário da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que foi ontem, dia 13, sábado, Fazem 106 anos da aparição na Cova da Íria, Nossa Senhora de Fátima. Falar também dos santos da Santa Igreja, do dia 8 até hoje, domingo, todas aquelas pessoas que honraram o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo, dando muitas vezes até a sua própria vida. Com a palavra Igreja, vamos trazer hoje o coordenador paroquial dos ministros da Sagrada Eucaristia, o Nércio Habeck, lá de Dalberg. Ele vem falar um pouquinho para nós como foi a última reunião, a primeira reunião que aconteceu, nesse encontro que fizeram de todos os ministros da nossa paróquia, e ele vem contar um pouquinho quais são os projetos aí da coordenação dos ministros para a paróquia. E a gente vai conversar com ele hoje então. Vamos trazer também a agenda da nossa paróquia, compromissos, músicas, como a gente sempre traz aqui no programa, músicas de cunho religioso, conhecimento da fé e da tradição, enfim, fique conosco hoje no programa Minutos do Evangelho. Estaremos aqui por mais de uma hora com vocês na Rádio 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Mês de maio, mês mariano. Hoje nós vamos falar do Momento com Maria e Nossa Senhora de Fátima. O dia dela é dia 13 de maio,
comemora aí 106 anos, né, da aparição de Nossa Senhora em Portugal, na cidade de Fátima. Vamos lá então falar de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima teve origem na cidade de Fátima, uma cidade de Portugal, onde 3 meninos, Lúcia de Jesus Santos, com 10 anos, e seus primos, Francisco Martos, de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos, tiveram a visão de Nossa Senhora. Isso aconteceu no ano de 1917. Aconteceram 7 aparições de Nossa Senhora aos 3 meninos, sempre no dia 13 de cada mês. A primeira foi no dia 13 de maio, e dali continuou todo mês por 7 meses, sempre no dia 13. Lúcia via e conversava com Nossa Senhora de Fátima. Francisco só via e não ouvia os diálogos. Jacinta via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima. Quando Nossa Senhora de Fátima apareceu aos 3, eles descreveram assim a visão. Parecia ter uns 18 anos, a senhora rodeada de claridade fulgurante. Seu vestido era de uma alvura puríssima, assim como um manto ornado de ouro, que lhe cobria a cabeça e grande parte do corpo. O rosto sobrenatural e divino estava sereno e grave, com uma sombra de tristeza. Em suas mãos, uma cruz de ouro, com um terço em contas que pareciam pérolas, e de seu corpo, especialmente do rosto, irradiavam feixes de luz, incomparavelmente superior a qualquer beleza humana. No começo, as crianças se assustaram, mas Nossa Senhora de Fátima as tranquilizaram, dizendo para que não tivessem medo e que ela era do céu. Nossa Senhora disse para rezarem o terço todos os dias, para alcançarem a paz e o fim da guerra. Isso foi lá, Primeira Guerra Mundial, né? Então, a mensagem de Fátima é uma mensagem de conversão e arrependimento. Nossa Senhora de Fátima, ela insiste na oração do terço. Ela disse que o comunismo só cairia depois de muita oração. E assim aconteceu naquele período. A oração e a Igreja, através do Papa João Paulo II, tiveram um papel decisivo na queda do Muro de Berlim e, por conseguinte, no enfraquecimento do comunismo. Mas ainda respira e muito forte, né? Ninguém acreditava naquelas crianças. Na segunda aparição, somente 50 pessoas estavam presentes para tentar ver alguma coisa. Depois, as crianças sofreram grandes perseguições por parte dos poderes públicos, pois não acreditavam, né? E achavam que aquilo era tudo invencionice ou, né, coisa da cabeça das crianças. Elas chegaram a ser até retidas, né? Presas na delegacia de Fátima, mas elas nunca negaram as aparições. Em uma das aparições, Nossa Senhora ensinou uma oração aos meninos, e ela foi acrescentada na oração do Santo Rosário. Quando rezarem o terço, diz Maria, digam após cada mistério: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. Essa oração, né, quando a gente reza o terço e o rosário, né, ela é implícita ali e não é invenção dos homens. Foi Nossa Senhora que ensinou. Após a terceira aparição, o povo começou a acreditar e cada vez mais se aglomeravam pessoas, chegando a mais de 30 mil pessoas na última aparição. Na sexta aparição, Maria Santíssima disse a Lúcia que naquele local, com o dinheiro que viria das doações, deveria ser construída uma capela com o nome de Nossa Senhora do Rosário. E quando ela se levantava suavemente para ir embora, o sol apareceu entre as nuvens como um grande disco prateado, brilhando muito, mas sem cegar as pessoas. Começou a girar vertiginosamente e suas bordas se tornaram avermelhadas, espalhando os raios de fogo, de modo que sua luz refletia nas pessoas, nas árvores, e foi vista a 40 quilômetros de distância do local das aparições.
Por 3 vezes o sol girou e se precipitou sobre a terra, e todos, com medo, pediam perdão para Deus. O milagre durou cerca de 10 minutos. A partir desses acontecimentos, a devoção a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário, aumentou, se difundiu para o mundo todo. E hoje, em seu enorme santuário, todos os peregrinos vão fazer seus pedidos, agradecimentos e orações. Vale lembrar que esse evento, a ciência tenta explicar, mas não explica por que aconteceu naquele momento ali, onde Maria estava presente falando com as crianças. Podem explicar cientificamente quanto quiserem, mas que é milagre, é. Vamos fazer então, para encerrar esse momento com Maria de hoje, antes da oração, quero lembrar também o seguinte: as aparições só aconteceram após o Papa pedir uma união dos católicos em torno de fazer muitas orações, rezar bastante, para que aquela guerra que estava acontecendo terminasse. Só depois que Maria vem aparecer lá em Fátima. Então, é um detalhe que às vezes as pessoas não falam, com relação às aparições de Fátima, mas iniciou-se tudo com o bispo de Roma pedindo as orações para o fim da guerra, a intervenção da igreja. Vamos fazer então a nossa oração à Nossa Senhora de Fátima, encerrar o quadro de hoje. Santíssima Virgem, que nos montes de Fátima vos dignastes revelar a 3 humildes pastorinhos os tesouros de graça, contidos na prática de vosso rosário, incuti profundamente em nossa alma o apreço em que devemos ter com essa devoção para vós tão querida, a fim de que, meditando os mistérios da vossa redenção, que nela se comemora, nos aproveitemos de vossos preciosos frutos e alcancemos a graça que vos pedimos nestas orações. Se for para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. Rainha do Santíssimo Rosário, rogai por nós. O rosário, ele tem que ser presente na nossa vida, rezando sempre pelo menos uma dezena do terço por dia. Vamos tentar fazer essa frequência no nosso dia a dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 8 de maio a 14 de maio, portanto hoje. Na segunda-feira, dia 8, foi dia de São Vítor, o mártir. Vítor, Nabor e Félix eram soldados provenientes da Mauritânia e hospedados em Milão. Levados como outros companheiros seus de milícia e de fé a fazer escolha entre o imperador e Deus, sua escolha foi clara e decidida. Mas sua objeção de consciência só lhe proporcionou a prisão. Após lhe haver feito passar 6 dias sem comer e sem beber para delimitar-lhe a resistência, ele foi arrastado ao hipódromo do circo, junto à atual porta ticinense. Não obstante o interrogatório ter sido feito pelo próprio Maximiano Hérculo e por seu conselheiro Anulino, Vítor permaneceu firme na decisão de não sacrificar aos ídolos, resolução que manteve também após severa flagelação. Transportado ao cárcere, onde está hoje a Porta Romana, São Vítor foi ulteriormente atormentado. Despejaram-lhe chumbo derretido nas feridas, mas a forte fibra do soldado africano ainda assim não enfraqueceu. Um dia, aproveitando a distração dos carcereiros, conseguiu fugir e foi refugiar-se numa estrebaria, situada nas proximidades de um teatro, lá onde se encontra hoje a Porta Vercelina. Mas, a estas alturas, sua peregrinação estava acabada. Descoberto, foi levado a um bosque de olmo que estava perto, e ali foi decapitado. O seu corpo ficou sem sepultura durante 1 semana. Mas o bispo São Materno o encontrou ainda intacto e fielmente vigiado por 2 feras. Milagres do Senhor. Na terça-feira, dia 9 de maio, dia de São Pacômio, um abade.
Pacômio nasceu no Alto Egito, no ano de 287, de pais pagãos. Engajado à força no exército imperial, com a idade de 20 anos, acabou prisioneiro em Tebas, com todos os recrutas. Protegidos pela escuridão, alguns católicos levaram-lhes comida. O gesto dos desconhecidos comoveu Pacômio, que lhes perguntou quem os havia levado a fazer aquilo. O Deus dos céus, foi a resposta dos católicos. Naquela noite, Pacômio orou ao Deus dos cristãos, ao Deus católico, pedindo que o livrasse das correntes, comprometendo-se em troca dedicar-lhe a própria vida ao seu serviço. Obtida a liberdade, cumpriu a promessa, agregando-se a uma comunidade católica de um povoado do sul, o atual Kar es-Sayad, onde teve a instrução necessária e o batismo. Durante algum tempo conduziu vida de asceta, dedicando-se ao serviço da gente do lugar. Depois se submeteu à guia do velho monge Palamon, por 7 anos. Durante um intervalo de solidão no deserto, uma voz misteriosa convidou-o a fixar sua morada naquele lugar, ao qual logo teriam vindo numerosos discípulos. Na época de sua morte, os mosteiros masculinos já eram 9, mais um feminino. Na quarta-feira, dia 10 de maio, dia de Santo Ubaldo, o bispo. Ubaldo nasceu de família nobre de origem alemã no ano de 1085. Ficou órfão de pai e mãe em tenra idade. Foi criado por um tio que cuidou da educação, sobre sólidas bases religiosas. Mas quando tinha pouco mais de 15 anos, manifestou o desejo de retirar-se para a solidão, a fim de viver como ermitão, longe das lisonjas da cidade. Foi o próprio tio a dissuadi-lo, consentindo, porém, que ele fizesse vida comum com os cônegos de São Segundo. Em 1104, foi tirado dali pelo bispo João, que o quis junto de si para confiar-lhe a reforma eclesiástica. Em 1129, o Papa Honório II designou o bispo de Gubbio e lhe conferiu pessoalmente a consagração. 31 anos durou o seu episcopado. Morreu na madrugada do dia 16 de maio do ano de 1160. Na quinta-feira, dia 11 de maio, Santa Joana de Portugal. Nasceu Joana 6 de fevereiro de 1452, filha primogênita de Dom Afonso V e, portanto, herdeira do reino. Mas desde cedo, o espírito da jovem princesa estava mais disposta para o serviço de Deus do que para as grandezas da terra. Jejuava a pão e água muitos dias, particularmente todas as sextas-feiras, e para que fosse completa a abstinência, observava também as palavras, procurando no silêncio aplicar melhor o espírito à meditação das coisas de Deus. Era dotada de singular formosura, pelo que foi pretendida por muitos príncipes. Luís XI da França mandou a Lisboa seus embaixadores a pedi-la em casamento para o Delfim. Mas a este e a outros se esquivou Joana, porque todo o seu desejo era abraçar a vida religiosa. Em 1471, obteve licença do pai e recolheu-se ao mosteiro Odivelas, onde era abadesa sua tia, Dona Filipe. Faleceu em 12 de maio de 1490, vítima de cruel doença, cujas dores suportou com invencível paciência. Em Portugal, sua festa é celebrada a 12 de maio. Na sexta-feira, dia 12 de maio, dia dos santos Nereu, Aquiles e Pancrácio, todos mártires. O Papa Damaso, que pouco depois da metade do século IV falava com absoluta segurança dos dois mártires, refere que viveram no fim do século III e morreram durante a perseguição militar com a qual se iniciou a Era dos Mártires, de Diocleciano. Eles eram levados à força ao tribunal de um tirano. Aí aplicavam as ordens de tortura e de execução dos rebeldes católicos, até que, atingidos pela coragem e constância dos mártires, decidiram seguir seu exemplo. Privados das insígnias militares, foram, por sua vez, conduzidos ao suplício, que enfrentaram com coragem e alegria. Todas as estradas levam a Roma, diz um provérbio,
e de Roma saem algumas das mais célebres estradas do mundo. Em duas dessas estradas, a sudoeste e a oeste, a Ardeatina e a Aurélia, foram sepultados os mártires Nereu, Aquiles e Pancrácio. E no sábado, ontem, né, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. No dia 5 de maio de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, o Papa Bento XV convidou os católicos do mundo inteiro a se unirem em uma cruzada de orações para obter a paz com a intercessão de Nossa Senhora. 8 dias depois, a Beatíssima Virgem dava aos homens a sua resposta, aparecendo a 13 de maio a 3 pastorinhos portugueses, Lúcia, de 10 anos, Francisco, de 9 e Jacinta, de 7. Já em 1951, Pio XII estabeleceu que o encerramento do Ano Santo fosse celebrado no Santuário de Fátima. A 13 de maio de 1967, pelo 50 anos de aniversário das aparições de Nossa Senhora, o Papa Paulo VI chegou a Fátima, onde o aguardava, juntamente com 1 milhão de peregrinos que haviam passado a noite ao relento. Lúcia, a vidente, estava ali neste dia, né, em 13 de maio de 1967. Muito interessante saber que Nossa Senhora só apareceu depois que o Papa, né, pediu aos católicos essa cruzada de orações pelo fim da guerra, né? Muito bem, e hoje, domingo, dia de São Matias, o apóstolo, né? São Matias. Matias é nome frequente entre os judeus e quer dizer dom de Deus. É o apóstolo que recebeu o dom do grande privilégio de ser agregado aos 12, tomando o lugar vago deixado pela deserção de Judas Iscariotes, o traidor. Sua eleição foi mediante sorteio, após a ascensão do Senhor, pela proposta de Simão Pedro, que, em poucas palavras, fixou os 3 requisitos para o ministério apostólico: pertencer aos que seguiam Jesus desde o começo, ser chamado e enviado. É necessário, pois, que destes homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João até o dia em que nos foi arrebatado, haja um que se torne conosco testemunha da sua ressurreição. E o interessante, o adendo que faço, é que quem coordenava tudo era Pedro, né? Então, quando alguém diz que Pedro não foi o primeiro Papa, nem o presidente ali, né, dos apóstolos, a gente já vê aqui na própria Escritura que isso não é verdade, e ele era, sim, né, a pessoa que coordenava todos os apóstolos, né? Bom, era o primeiro bispo. A eleição de Matias por sorteio pode causar-nos algum espanto. Ora, tirar a sorte para conhecer a vontade divina é meio estranho, mas era um método muito conhecido na Sagrada Escritura. A própria divisão da terra prometida foi mediante sorteio, e os apóstolos julgaram oportuna a conformidade com esse costume. Entre os 2 candidatos propostos pela comunidade católica cristã, José, filho de Sabá, concubinado o justo, né, e Matias, a escolha caiu sobre o último. O novo apóstolo, cujo nome brilha na Escritura somente no instante da eleição, viveu com os 11 e fulgurante experiência de Pentecostes antes de encaminhar-se com os outros pelo mundo afora e anunciar a glória de Deus, né, da glória do Senhor Jesus. Para lembrar também que aqui ele fez parte dos 12, né, que tinha que ser 12, né, por causa da estrutura apostólica. Mas haviam muitos outros, né, que Jesus também deu o Espírito Santo. Estes textos são do site católico Liturgia Diária da Paulus. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Histórias de mestres da vida cristã de todos os tempos, que como faróis luminosos orientam o nosso caminho. Aqui a gente traz bem resumidinho, né? Porque o tempo é curto. Quem puder, pode aí pesquise na internet, no Google, né, a vida dos santos católicos. Você vai se surpreender com o que você vai conhecer de cada santo da Igreja. Vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo. Clamai ao Senhor Deus, a terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Depois a gente já volta.
Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele nós viremos. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Resta ainda um pouco, e depois já o mundo não me verá. Mas ver-me-eis vós, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que retém os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei também, e me manifestarei a ele. Palavras da salvação. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e oriente a nossa vida. Vamos à reflexão desse Evangelho de hoje, 14 de maio, sexto domingo da Páscoa. Evangelho de Nosso Senhor, escrito por São João, capítulo 14, versículo de 15 a 21 da Sagrada Escritura. Começo já falando do que o Catecismo da nossa Santa Igreja Católica fala a respeito de alguma coisa desse texto bíblico. Então, vamos ouvir sobre o Espírito Santo, uma das pessoas da Santíssima Trindade, que é um dogma da nossa fé, da fé católica. Parágrafo 691 do Catecismo. O Espírito Santo. Tal há o nome próprio daquele que adoramos e glorificamos com o Pai e o Filho. A Igreja recebeu este nome do Senhor e professa-o no batismo dos seus novos filhos. O termo Espírito traduz o termo hebraico ruá, que na sua primeira acepção significa sopro, ar, vento. Jesus utiliza precisamente a imagem sensível do vento para sugerir a Nicodemos a novidade transcendente daquele que é pessoalmente o sopro de Deus, o Espírito Divino. Por outro lado, Espírito e Santo são atributos divinos comuns às três pessoas divinas, Santíssima Trindade. Mas, juntando os dois termos, a Escritura, a liturgia e a linguagem teológica designam a pessoa inefável do Espírito Santo, sem equívoco possível com os outros empregos, dos termos Espírito e Santo. As designações do Espírito Santo, parágrafo 692. Jesus, ao anunciar e prometer a vinda do Espírito Santo, chama-lhe o Paráclito, que a letra quer dizer aquele que é chamado para junto. Advocatus. Paráclito traduz-se habitualmente por Consolador, sendo Jesus o primeiro Consolador. O próprio Senhor chama ao Espírito Santo o Espírito da Verdade. 693. Além do seu nome próprio, que é o mais empregado nos Atos dos Apóstolos e nas Epístolas, encontramos em São Paulo as designações Espírito da Promessa, Espírito de Adoção, Espírito de Cristo, Espírito do Senhor, Espírito de Deus. E em São Pedro, Espírito de Glória. São nomes, então, que os apóstolos, usavam para designar o Espírito Santo que eles receberam em Pentecostes. E vamos ver o que fala a liturgia diária, o dia a dia com o Evangelho. Prestes a se afastar deste mundo, Jesus continua instruindo seus discípulos a respeito dos seus próximos passos. Não os deixará órfãos. Ao contrário, vai enviar-lhes outro advogado,
o Espírito da verdade. O termo advogado, que quer dizer paráclito, né, em grego, encerra uma vasta gama de significados. Defensor, consolador, intercessor. Falava antes ali no catecismo. Para estar em condições de receber o Espírito Santo, há duas exigências: amar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. O mundo, isto é, a nossa sociedade, assentada na injustiça, na ignorância da própria fé, não consegue perceber a benéfica presença e a ação transformadora do Espírito Santo. Os discípulos, entretanto, poderão se beneficiar da presença e do amor do Espírito Santo, de Jesus e do Pai. Desse modo, a comunidade estará apta a dar continuidade à obra do Senhor, dia a dia com o Evangelho. E aqui eu só faço um adendozinho, né? Existem muitas religiões até, muitas pessoas, né, céticas, que dizem que o Espírito Santo só esteve presente no início da igreja e depois a ação dele cessou. Ele esteve presente nos momentos apostólicos e lá no início da igreja durante as perseguições. Mas eu falo que sim, o Espírito Santo está presente hoje. Só que aqui a gente já viu, né, qual é um dos requisitos básicos para que o Espírito Santo se manifeste: amar a Deus, amar ao Senhor Jesus e obedecer os seus mandamentos. Isso está faltando nos nossos dias hoje. Por isso que o Espírito Santo parece não se manifestar. E o programa Minutos do Evangelho apresenta novamente o quadro Com a Palavra à Igreja. Muita alegria a gente traz esse quadro. Ele foi criado para poder dar oportunidade às igrejas da nossa paróquia de apresentar o trabalho que eles vêm realizando, né, em âmbito paroquial, mas também dar oportunidade das igrejas da paróquia divulgarem os seus eventos, suas festas, né, e valorizar a nossa liderança paroquial, dando a eles um incentivo e também tentando despertar, né, novas vocações aí na nossa paróquia para o trabalho dentro das igrejas da comunidade, enfim. E hoje a gente vem até a igreja São Pedro e São Paulo, de Dalberge, e a gente vem conversar com o Nércio Habeck. O Nércio é coordenador do CPP, aliás, coordenador dos ministros, né? Mas faz parte do CPP. Uma boa tarde, Nércio, tudo bem contigo? Tudo certo, graças a Deus, tudo certo. Beleza. O Nércio, vocês tiveram, né, na sexta-feira, dia 5 de maio, uma reunião a nível de ministros da Eucaristia, né, com todos os ministros da Eucaristia aqui da paróquia, e a gente gostaria, né, a gente ajudou até a divulgar a reunião, né, nas páginas aí das redes sociais da nossa paróquia, através da Pastoral da Comunicação, e a gente vem aqui hoje pedir para ti fazer aí uma prestação de contas, né, e contar para nós aí da paróquia como é que foi essa reunião. Bom, a gente teve essa reunião no último dia 5, né, já agendamos uma próxima reunião para o dia 20, né, para a gente continuar os assuntos, tinha bastante assuntos para ser tratados. 20 de maio agora? Isso, 20 de maio. Ótimo, vamos divulgar. Já fiz convite e colocando para você ir divulgando, né? É bom esse serviço que a Pastoral está fazendo, né? Você, frente à Pastoral da Comunicação em nossa paróquia, que vai dando visibilidade para os fatos, o que está acontecendo, né? E esse encontro dos ministros, a gente teve a participação do padre Carlão, também estava junto, né? A gente fez uma avaliação das celebrações da Semana Santa, porque eu digo assim, tudo que é feito, é bom a gente sempre fazer as avaliações, ver os pontos positivos, os pontos que poderiam ser melhorados, os pontos falhos, talvez se teve ou não, e daí a gente coloca isso para quê? Para a gente buscar melhorar, na verdade, né? Digo assim, a gente sempre tem que ser um pouco crítico em tudo que a gente faz, né? Não pensar, não, que todo mundo está fazendo, tá bom assim, não, vamos sempre ver o que pode ser melhorado. Então, o primeiro ponto, a gente fez isso, né? Fez essa avaliação, né, da Semana Santa, fez a celebração de Viramos, a procissão que a gente fez, né, que teve a Quinta-feira Santa, no caso, a celebração do lava-pés, a renovação dos ministros também da Eucaristia, que teve nessa celebração, né. Bonita celebração. As celebrações da Sexta-feira da Paixão, né, a questão da Via Sacra, então todo esse detalhe. E do Fogo Novo, da celebração da Vigília Pascal. Sim, né, no sábado, caso, né? No sábado Santo.
e também da missa de Páscoa, que a gente até esse ano foi diferente, né? Às 6 da manhã, 6 da né? manhã. Depois com café compartilhado. E a gente viu que foi bastante assim, a comunidade se envolveu, né? Não somente a matriz, mas todas as comunidades. Então a gente percebeu que praticamente, ou se não todas as comunidades, se fez presente nessas celebrações, né? Então isso foi um ponto importante, né? Então a gente consegue, eu digo assim, tem as comunidades nos bairros, nas localidades? Sim, mas a gente tem uma igreja matriz, que é a mestra, no caso, a mãe, né? Exatamente. E a gente são os filhos ou filhas que estamos e formamos uma só comunidade. E esse é o pensamento que tem que ter, né? Isso. A gente é a igreja local da comunidade, mas a gente é paróquia, né? E a gente tem que trabalhar junto em torno dessa paróquia. Isso, exatamente. É como a gente disse, caminhar juntos, né? Então, quando a gente vem essa proposta de caminhar juntos, né? Todos nós caminhando juntos, comunidade e paróquia, todos juntos, um ajudando o outro. Se tem alguma comunidade com dificuldade, buscar soluções, o que pode ser feito e assim por diante. Então a gente fez primeiro essa avaliação para a gente também poder agendar para o próximo ano, provavelmente, já adiantando um pouco, provavelmente vai seguir os mesmos moldes, as celebrações, né, da Semana Santa. Pode ser que vai ter algumas alterações, mas vai seguindo. Sempre dá para melhorar. Exatamente. Sempre dá para melhorar. E depois foi tratado assuntos, né, referente às comunidades que não têm ministro, Eucaristia, né? Temos algumas, né? Isso, infelizmente não temos, né? Então a gente está vendo uma forma, ainda não foi decidido como vai ser feito, mas a gente está tentando fazer uma escala, talvez, de ministros, de comunidades, para ir lá e celebrar. Quando não tem missa, então fazer pelo menos uma vez por mês, porque a comunidade, imagina, né? Durante o mês tem somente uma celebração, a celebração da missa, né? Claro, eles talvez vão em outros locais, ou vão para a matriz, né? Mas só que é bom também na comunidade. Na comunidade, exatamente. Se tem a comunhão, tem o Santíssimo, depois tem que distribuir na comunidade. Então o ministro ir lá fazer a celebração da palavra, né? Então, a gente está estudando como pode ser feito isso, né? Também a gente tem comunidades que, vamos supor, né? Nós aqui, São Pedro e São Paulo, a gente já é acostumado a fazer a celebração da palavra. Da matriz, geralmente é missa, então, mas eles auxiliam o padre durante a celebração. Então, é um pouquinho diferente de quando é uma celebração somente da palavra. Então, precisa ter um pouco de preparo, então a gente vai fazer também essa formação primeiro, para que eles possam fazer também, né? Não só sobrecarregar um ou dois ministros, vão todos. E é uma boa ideia, porque a partir do momento que pessoas de outras comunidades começam a frequentar aquela específica comunidade que não tem um ministro, de repente ali começa a ver um ali, o outro aqui. Exatamente. Esse ali poderia, né? Então, quem sabe possa até ajudar, né? É fazer aquele revivamento das comunidades, na verdade. Então, como falasse, exatamente isso. Às vezes surge, ou até às vezes ministros que já exerciam, né? Já eram, se afastaram, algum outro motivo, alguma coisa, a gente não vai julgar ou dizer, porque isso, por causa daquilo. Não, mas talvez possa também voltar. Eu digo assim, né? A gente tem que no Evangelho do Bom Pastor, vai atrás das ovelhas perdidas, exatamente. mas afastadas, né, no caso. Então a gente tem que pegar e ir buscando essas pessoas e também, como a gente colocou, então como a gente é uma comunidade e todos caminhando juntos, né, buscar então todas as comunidades caminhar num único objetivo, no caso, que é maior que é Jesus Cristo. Então o centro de tudo é Cristo. Com certeza. Então a gente tem que ter essa união de comunidades e ajudar as comunidades que também estão com dificuldades, alguns problemas, né? A gente citou, né, um exemplo de Padre Anchieta, até vou colocar aqui um pouquinho, né? Na verdade, a gente fica até triste do que aconteceu. Uma comunidade já tem bastante anos, né? Então a gente também está vendo vamos estudar alguma forma de estar ajudando aquela comunidade também para seguir, né? Na verdade, lá o Padre Anchieta é um problema sério, né? Com a estrutura do prédio, né? Então já complica um pouco mais, né? Mas é possível, se a paróquia se unir, né, e tentar buscar. Mas o mais grave talvez não é a própria em si a estrutura do prédio, mas a estrutura da comunidade. Isso. Com relação a vocações, lideranças e tal. É tudo uma coisa que tem que ser vista. Né? Isso, estruturando, né? Tudo. Exatamente. Falar assim. Então, foi esses assuntos tratados e daí a gente partiu para, como está se aproximando do Corpus Christi, né, também, que é dia 8 de junho, né, no caso. Está aí, né, daqui a pouco está aí, né, está batendo na porta. Então, a gente também já está preparando essa celebração do Corpus Christi. Então, já adiantando, só se acontecer algum imprevisto, alguma coisa assim, mas a princípio, a celebração de Corpus Christi vai ser feita no pavilhão de eventos,
Ah, lá no pavilhão. Exatamente, ali fora vai ser feito. Vai ser feito os tapetes, né? A gente já vai também divulgando para as comunidades, as pessoas trazerem cobertores, mantas, roupas em bom estado, roupas novas, para fazer os tapetes, também depois fazer doação às pessoas carentes. Se na nossa paróquia não tiver pessoas carentes ou não estão necessitando, a gente encaminha para a diocese ou para outra, assim para frente. Vai, sempre como a gente coloca, talvez aqui não tenha tantas pessoas necessitadas, mas também ainda temos, né? Mas tem outros lugares, talvez tenha mais pessoas, então encaminhado para lá. Então a gente vai fazer essa campanha, né? Para os tapetes estão sendo feitos, né? Com essas doações que as pessoas vão fazendo, né? E a gente vai fazendo desse lado social que precisa ser feito também. Então a gente optou em... A gente colocou, né, nessa reunião o que todos acharam interessante a gente fazer, porque eu digo sempre assim, a gente tem que mostrar a nossa fé católica também. Então, muitas vezes, se a gente fica somente dentro da igreja e não mostra a nossa cara, a nossa fé, é difícil, né? Então, a gente tem que ser uma igreja em missão e em saída. Então, é uma festa bonita de Corpus Christi, é uma razão maior, praticamente, de nós, ministros da Eucaristia, até o próprio padre, que é ali o corpo de Cristo, é feita a festa do corpo de Cristo, né? Que está presente, né, na hóstia. Mas né? que bom, né, daí que o pessoal está se organizando já para fazer um Corpus Christi bonito como era antigamente. Exatamente. Isso é importante. Então, adiantando algumas coisinhas, mas as pessoas vão ter que... Vai ser feito... motivar as comunidades a participar, realmente fazer presente, né? A celebração vai ser feita às 8 horas da manhã, só que antes vão ter que ir mais cedo para fazer os tapetes, fazer os altares e tal. Quem é mais pessoas, talvez mais antigas, não digo mais antigas, mas um pouquinho mais de idade, alguma coisa, se lembra como era feito as procissões de Corpus Christi, que era feito os altares, que era feito isso. Muitas vezes a gente só fez a procissão nos últimos anos, não era feito mais os altares, então geralmente são 4 altares. Então tem várias coisas assim que a gente está tratando desses assuntos para... Então tá, dia 20 de maio, nova reunião então, também é uma sexta-feira também? Uma sexta-feira, às 17h30, ok. 19h30. Vamos estar divulgando também nas redes sociais da paróquia para que todos os ministros se façam presentes, né? Exato. Para prestigiar esse trabalho e organizar então as atividades da paróquia. Fica aqui o nosso muito obrigado da Pastoral da Comunicação, Nércio, por esse trabalho que está se desenvolvendo, né, à frente da coordenação dos ministros da Eucaristia. E a gente está aqui à disposição, né, se quiser depois do dia 20 a gente volta, grava de novo, para trazer mais uma prestação de contas aí para a paróquia. Para encerrar, vamos fazer a nossa Ave Maria. Vamos fazer. Qual é o que então? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Um abraço a todos, continue que o programa ainda não acabou. E vamos dar uma olhada então na agenda da nossa paróquia para a próxima semana, né, os compromissos. Haverá bastante movimentação essa semana. Muito bem, quarta-feira, 17 de maio, às 19h30, celebração da Santa Missa e a novena da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Igreja Matriz Santo Huberto. Indo para o sábado, dia 20 de maio, às 3h30, 15h30 da tarde, haverá missa na Igreja Santa Cecília, da Barra do Coxo. Já no sábado, 19 horas, dia 20 de maio, missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, do Ponto Chique. Indo para o domingo, 21 de maio, às 8 horas da manhã, a missa dominical na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. Né? O horário é novo, né? Às 8 horas da manhã agora, então. Ainda no domingo, dia 21 de maio, às 10 horas da manhã, missa na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras. E ali haverá a primeira comunhão na comunidade. Aí no domingo ainda, 21 de maio, para encerrar o dia, né? 19 horas, a missa noturna na nossa Igreja Matriz Santo Huberto. E vamos lá, os outros compromissos fora da agenda. Dia 18 de maio, 19h30, haverá culto ecumênico na Igreja da Comunidade Nova Bremen, lá em Dalbergia, né, Igreja Evangélica
Vai ter a presença, então, da pastora Jaqueline, padre Carlão, né? O convite é da Igreja São Pedro de São Paulo e da Paróquia da Paz, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Culto ecumênico, então, dia 18 de maio, 19h30, comunidade evangélica em Dalbergia. E haverá no dia 19 de maio, né, às 19h30, na sexta-feira, no Salão Paroquial, a segunda reunião dos ministros extraordinários da Eucaristia aqui da paróquia, tá? Lá no Salão Paroquial, né? E a coordenação convoca todos os ministros da paróquia e a comunidade que não tem ministro deve se fazer presente também com lideranças, ou pessoas até da comunidade, mesmo que não sejam lideranças. Mas aí o convite é estendido para todas as comunidades, né? Que mesmo não tendo ministro. Mas os que têm ministro devem se fazer presente com todos os ministros. Então, é um convite aí, mais convocação do que convite, né? É mais convocação do que convite. No sábado, dia 20 de maio, acontece o primeiro curso de pais e padrinhos do mês aí, né? Dia 20 de maio, às 5h, na Matriz Santo Huberto. Então é sábado, curso de pais e padrinhos. Reforçando então, primeira comunhão na paróquia, né? Acontece dia 21 de maio, 10h, na Igreja São Francisco de Assis, do Ribeirão das Pedras, lá. Muito importante isso para a comunidade. Falar do Corpus Christi é mês que vem, mês de junho, né? Então a paróquia Santo Huberto solicita à comunidade que doem cobertores, mantas e roupas usadas, que estejam em bom estado, para serem usados, né, no tapete de Corpus Christi. Esse ano vai ser um pouquinho diferente, né, vai ser feito um tapete com roupas, mantas, cobertores, né, usados para a procissão de Corpus Christi. Né? A paróquia estará recebendo também alimentos não perecíveis, juntamente ali quem quiser trazer roupa e tal, pode trazer também alimentos não perecíveis. Isso tudo vai ser doado a pessoas carentes aqui da nossa região, né? E o posto de coleta é em todas as igrejas da paróquia. Todas as igrejas da paróquia devem receber essas doações até o dia 4 de junho. Tá? E o evento vai ser celebrado no dia 8 de junho, às 8h, no pavilhão de eventos, né, do centro da cidade, o pavilhão de eventos Manuel Marchetti. Então vai ser lá feita a procissão e a celebração de Corpus Christi este ano, então. Falando do dízimo, né, que dízimo é partilha. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Deuteronômio, capítulo 14, versículo 22. Com certeza, o dízimo é bíblico. Programa Minutos do Evangelho, né? Sempre em 2 horários, meio-dia e reprise às 7h. Aos domingos, o programa começa ao meio-dia, aqui na 87.9 FM, a rádio da família ibiramense. Reforçar maio, mês de Maria, mês das mães. Nossa Senhora, rogai por nós, especialmente pelas mães, para que o mês de maio seja feliz e abençoado por Deus. Que Deus abençoe todas as mães aqui da nossa paróquia, todas as mães que estão presentes conosco e também as mães que já partiram e estejam na graça do Senhor Jesus. Será nosso programa de hoje uma oração ao santo de hoje, São Matias. São Matias, és agora testemunha do Senhor, como um apóstolo chamado em lugar do traidor. Do perdão de Deus descrendo, Judas veio a se enforcar, como o Salmo anunciara. Passe a outro o seu lugar. Por proposta de São Pedro, que preside a reunião, lançam sorte, e eis teu nome, com sublime vocação. Amém. E por intercessão de São Matias, o apóstolo, desça sobre todos nós a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Um bom final de domingo e uma semana abençoada a todos. Ficamos aí com a nossa última música de hoje.